Oi pessoal, tudo bem? Conforme prometido, agora a gente vai falar sobre modelos de monografia. Então essa aula é a aula do dia 20 de julho de 2023, que conforme prometido eu vou deixar aqui gravado para vocês, tá certo? Bom, o modelo de monografia que nós utilizamos é um modelo dentro do Microsoft Word. A gente vai ter essa gravação aqui, esse barulhinho de chuva no fundo, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais alto para compensar o barulho da chuva. Bom, nosso modelo de monografia, ele é um modelo dentro do Microsoft Word, né? Então a gente vai usar os recursos que o Word nos permite utilizar para que a gente consiga ter alguns atalhos para facilitar um pouquinho a nossa escrita, tá certo? Vou deixar aqui o microfone um pouquinho mais perto de mim para poder ter menos interferência do som ambiente. Então, o que é que nós temos aqui nesse nosso modelo de monografia, né? Nós temos as partes do nosso TCC. Vou diminuir aqui a tela para poder você conseguir visualizar essas partes. Esse modelo aqui, ele é um modelo com todos os elementos que a sua monografia precisa ter, que o seu TCC precisa ter. Então, a gente tem aqui a capa, tá? Que, como em qualquer livro, a capa não conta na paginação. Então, aqui nessa nossa formatação, já está a formatação pronta, tirando a capa. Depois nós temos a folha de rosto, que é a primeira página a ser contada. Depois da folha de rosto, no verso dela, aqui é o anverso, né? Aqui é a frente. Imagina assim, a frente, né? O anverso e o verso. Então, no anverso, nós temos a folha de rosto, que é a primeira folha. E no verso, nós temos aqui a ficha catalográfica, que é um local reservado para você colocar a ficha catalográfica, tá? Cuidado ao apagar essa página, se você for mandar a ficha catalográfica se você fizer a ficha catalográfica depois da sua defesa, né? E aí, quando você entregar o trabalho para a banca, você precisar apagar essa página, cuidado, porque essa página aqui, ela já está também retirada da paginação, porque nem a capa conta na paginação, nem a ficha catalográfica, certo? Então, são as duas únicas páginas que não vão contar. Então, se o seu trabalho como um todo tiver, por exemplo, 20 páginas, como o meu aqui tem, olhando aqui embaixo, ó, 2 de 22, olha ali no cantinho, preste a olhar aqui, do outro lado aqui, olha ali no cantinho da tela, aqui nesse cantinho tá aparecendo 2 de 22. Nesse caso, coisa chata, Jesus. Nesse caso aí, nós temos esse 2 de 22, significa que nós temos 22 laudas aqui, mas na paginação, a última página aqui tem que ser a página 20. Por quê? Porque nem a capa, nem a folha de rosto conta. Então, eu vou lá para a página 20 para a gente verificar se é isso mesmo. Ó, última folha aqui, página 20, certo? Então, já está todo formatado bonitinho como deve ser. Então, voltando aqui nas partes do TCC para vocês entenderem, nós temos a capa, folha de rosto, no anverso, no verso da folha de rosto, a ficha catalográfica, a segunda página, que conta, né, conta a paginação, mas que não aparece o número aqui, é a folha de aprovação. Preste bastante atenção, vou até aproximar aqui, inclusive vou mudar aqui a data, colocar 25 de novembro, tá? Vai ser mais ou menos quando vocês vão defender. Essa página aqui, que é a folha de aprovação, certo? Vou deixar ela aqui em destaque para vocês visualizarem ela como um todo. Veja, ela é muito parecida, tá? A folha, vou olhar pra cá, né? Ela tá desse lado aqui. Ela é muito parecida com a folha de rosto, vejam aí. Ela é muito parecida com a folha de rosto, mas ela tem o nome dos membros da banca e ela tem também, vejam aí vocês, a data de aprovação, que é a data da sua defesa. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Esta folha de aprovação, você deve, no dia da sua defesa, levá-la, uma folha avulsa, uma folha impressa, só ela, para que a banca assine esta folha de aprovação. Por quê?
Porque quando você fizer o depósito definitivo, vai ser a última etapa para você se ver livre de mim, dessa disciplina de trabalho de conclusão de curso, você precisa dessa folha de aprovação aí, assinada pelos membros da banca. E ela precisa estar preenchida bem bonitinha, com o seu nome completo, com o título completo do seu trabalho e com o nome completo dos membros da banca. Pare de preguiça e não deixe de colocar o nome completo dos membros da banca, tá certo? Não se abrevia nomes dentro de trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, a monografia de TCC, certo? De final de conclusão de curso. Tem que ter o seu nome completo, o nome do seu orientador completo, o nome dos membros da banca completo, tá? Professora, eu não sei o nome completo. Pergunta. Vai atrás no SIGA, vai atrás no Lattes das pessoas e você acha o nome completo, tá? Não pode abreviar de jeito nenhum. Depois da folha de aprovação, nós vamos ter a dedicatória. Repare aqui, ó, que a dedicatória ela fica do centro para o canto inferior direito, sempre alinhada à direita. Eu acho que está muito pequeno para vocês visualizarem, né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, ela fica sempre dessa maneira, tá? Ou seja, a dedicatória, ela vai ser sempre mais para o final da página e sempre, né, alinhada à direita, tá? No canto inferior direito aí para vocês. Esse texto da dedicatória, ele é opcional. Você coloca a dedicatória se você quiser, tá bom? Depois da dedicatória vem os agradecimentos. Os agradecimentos têm nome, tem um título aqui. Repare que na dedicatória não tem simplesmente aqui embaixo. Ai, Márcia, como é que eu escrevo a dedicatória? A fulano, assim, do jeito que você quiser, tá? Você é livre para fazer a dedicatória do jeito que você quiser. Aqui nos agradecimentos também você é livre. Nessa parte aqui você vai deixar os agradecimentos a quem você acha necessário. Também é opcional, tá certo? Você coloca, ó, elemento opcional. Você coloca se você quiser. Bom, vou aumentar aqui para ficar bem visível. Você coloca se você quiser. Aqui a dedicatória, mesma coisa, elemento opcional, tá certo? A folha de aprovação, o verso da folha de rosto, que é a ficha catalográfica, a folha de rosto e a capa não são opcionais, tá? Você é obrigada a colocar. Quando for opcional, eu coloco que é opcional. Quando eu não colocar nada, é porque é obrigatório, tá certo? Depois dos agradecimentos, a gente tem a epígrafe, tá? O que é a epígrafe? Qual a diferença da epígrafe para a dedicatória? Elas vão ser descritas do mesmo modo, vejam vocês aí, né? As duas são opcionais, mas na dedicatória eu dedico meu trabalho a alguém. E na epígrafe eu coloco um pensamento, uma poesia, uma música, enfim, algum texto que eu acho interessante. A gente coloca texto, né? Mas eu acho que poderia ser até alguma coisa relacionada à imagem também. Enfim, a epígrafe é um texto seu ou de qualquer outra pessoa. E também você vai escrever aqui do jeito que você quiser, mas sempre da mesma formatação. No canto inferior, tá certo? Direito, tá bom? Direito sempre alinhado à direita. Muito bem. Depois da epígrafe, a gente tem outro elemento obrigatório, que é o resumo, tá? O resumo, vocês só devem escrevê-lo quando vocês terminarem o trabalho. Por quê? Porque o resumo é a junção da introdução mais a conclusão. Isso é o resumo. Então, resumo, vou até escrever aqui para ficar fácil de você entender, é igual a introdução mais conclusão, certo? Então, você só vai conseguir fazer o resumo quando você terminar a sua conclusão. Então, por isso que você deixa por último. Tenham muito cuidado com o resumo. O resumo é a primeira coisa que a gente lê de um trabalho. Então, o resumo ele tem que ser muito atraente. O resumo ele é o seu cartão de visitas. Então, vocês deixam pouco fôlego para o final, o que de certa forma é um tanto quanto comum, porque vocês já empreenderam bastante esforço ao longo dos meses para fazer o trabalho, mas reserva um tempo bom dentro do planejamento para o resumo, para que ele fique bacana, tá certo? A gente vai ter uma aula só sobre resumo mais na frente, mas enfim, esse é o resumo. O resumo é obrigatório, tá? Ele pode ter esse espaçamento aqui, como está aqui, se vocês olharem aqui, ó, é um espaçamento de 1,5 entre linhas, tá certo? Eu não sei se dá para ver bem aí no vídeo, mas 1,5 entre linhas, mas também pode ser simples.
Quando é que eu recomendo que seja simples? Quando vocês tiverem um resumo muito grande. O resumo ele tem no mínimo 150 e no máximo 500 palavras. Como é que eu conto a quantidade de palavras? Você seleciona o parágrafo, o resumo é um parágrafo só, tá? Não são vários parágrafos, não. É um parágrafo único e a primeira linha aí, como vocês estão vendo, ela não tem recuo, tá? Da primeira linha. Então você pode saber quantas palavras tem aqui, ou vindo aqui embaixo, ó, não sei se dá para vocês enxergarem bem, ele está dizendo aqui que tem 113 palavras, no caso, obviamente, esse meu resumo aqui está insuficiente, ele precisaria ter mais, ou então, você vem aqui, acho que é em referências, não, que é bom porque, não, em revisão, você vem aqui em revisão, não é isso? E tem aqui, ó, contagem de palavras, tá vendo? Você clica aqui e ele vai dizer aqui quantas palavras tem. Tem 113 palavras, tá certo? E aí você vai descobrir se ele tem 150 ou menos. Se tiver menos, tem que aumentar, tá bom? As palavras-chave, muito cuidado com elas. Elas são muito importantes. Elas precisam descrever bem o teu trabalho. E ao descrever bem o teu trabalho, elas te ajudam bastante. Houve uma mudança em relação à BNT, depois eu falo sobre isso aqui, tá? Mas pode ser assim, com ponto, ou pode ser da forma que a BNT coloca hoje. Depois do resumo em língua portuguesa, a gente vai ter o resumo em língua estrangeira. Pode ser em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, enfim, no idioma que você quiser. Porém, contudo, todavia, no entanto, tá? Muito cuidado com a tradução aqui. A gente já tem várias inteligências artificiais aí que ajudam na tradução, mas cuidado para não ficar um monstrengo sem sentido, tá certo? Depois do resumo em língua estrangeira, nós vamos ter alguns elementos opcionais, tá? Lista de ilustração, por exemplo, é opcional, tá certo? Vou até colocar aqui embaixo, ó. Opcional, tá bom? É opcional. Repare que sempre entre o título e o texto eu coloco um espaço de parágrafo, estão vendo? Eu vou colocar assim, ó, para vocês visualizarem, ó. Eu coloco um espaço de parágrafo, tá? Essa lista de ilustração aqui que vocês estão vendo, essa descrição aqui que está lá no texto, ela está com o sumário automático, tá bom? Então, se vocês forem acrescentar outra coisa, pode ser lista de ilustração, lista de figuras, lista de fotografia, lista de vídeos, lista do que vocês quiserem. Você pode criar a lista que você quiser, tá? Mas eu sou obrigada a criar listas? Não. Se quiser criar, é esse formato aqui. Isso aqui já está o sumário automático. Então, essa paginação aqui está automática. Então, se eu mexo lá nessa descrição, no local onde essa descrição está, eu só preciso vir aqui, clico em cima do que seria essa minha lista aqui, essa minha descrição, com o botão direito do mouse, se você usar o mouse como destro, né? Se você usar como canhoto, é o botão esquerdo, clico aqui, ó, atualizar campo, e peço para atualizar os números da página. Se eu mudei a descrição aqui, se eu descrevi aqui, né, coloquei a minha descrição, eu venho atualizar índice inteiro, que aí muda todas as palavras. Mas se não, se for só o número da página, eu venho aqui no número da página, clique em OK, e ele atualiza o número da página. Veja que atualizou aqui, estava com os números da página errado, tá certo? A mesma coisa a gente tem aqui para a lista de tabelas, tá? Eu também fiz a mesma coisa para facilitar a vida, então atualiza também do mesmo jeito. Estão vendo aí? Muito bem. Depois a gente tem as listas de abreviaturas e siglas, que também são opcionais. Todas as listas são opcionais, tá? Essas listas de abreviaturas e siglas, elas devem vir em ordem alfabética, conforme a sigla, tá? Para facilitar o leitor, na hora que ele estiver lendo lá no texto, ele conseguir encontrar aqui, tá certo? Se você usa poucas abreviaturas e siglas, não faz muito sentido fazer uma lista, por exemplo. Fazer uma lista para 2 abreviaturas e siglas não faz sentido, mas se você usa muitas, aí já faz sentido, tá certo? Depois da lista de abreviaturas e siglas, nós vamos ter finalmente o nosso sumário. Elemento obrigatório. Todo trabalho de conclusão de curso, toda monografia tem que ter um sumário. Esse nosso sumário, o primeiro item dele é a introdução, tá? Por isso que é o item 1. E aí a gente não vai ter aqui capítulo 1, capítulo... Não. Os itens vão ser escritos assim. Item 1, introdução. Item 2, o título do capítulo 1, tá certo? Esse é o nosso padrão. Aqui, a gente tem uma divisão. Qual é a divisão? Tudo que veio
até o sumário, ou seja, antes da introdução, a gente chama de elementos, vou colocar aqui para ficar mais fácil, elementos pré-textuais, tá certo? Elementos pré-textuais, deixa eu olhar aqui para ver se eu posso aumentar mais um pouquinho, né? Para ficar bem visível para vocês. São elementos pré-textuais, tá certo? Esses elementos pré-textuais, eles contam a paginação, exceto a capa e o verso da folha de rosto, que é a ficha catalográfica. Todos os outros contam a paginação, mas o número da página não vai aparecer aqui. Repara, não tá aparecendo aqui, tá certo? É exatamente, deixa eu abaixar mais, porque tá exatamente onde eu tava, né? A minha imagem. Ele não aparece aqui. Já na nossa introdução, começa a aparecer. E por que que na nossa introdução começa a aparecer? Porque da introdução até a conclusão é o que a gente chama de elementos, vou escrever aqui, elementos textuais, certo? Os elementos textuais é da introdução, dos capítulos, que a gente chama de desenvolvimento, né, do texto, igualzinho que a gente falava no primário. Desenvolvimento, vocês no primário, né, fundamental 1, e conclusão, certo? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão são o que a gente chama de elementos textuais. Esses elementos textuais aqui, tá? Todos eles recebem uma numeração, não de número da página só. Recebe o número da página também, mas ele recebe a numeração aqui antes do nome, estão vendo? Antes do nome eles recebem a numeração. Então, eles vão ser numerados. Do 1, o seu item 1 vai ser sempre a introdução, e o seu último item vai ser sempre a conclusão ou considerações finais. Ah, Márcia, posso chamar qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois. Pode chamar do jeito que você quiser, tá bom? Pois muito bem. Então, a partir daqui desses elementos textuais, o número da página começa a aparecer, e ao começar a aparecer, ele não deixa mais de aparecer, tá bom? Depois da conclusão, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as referências, apêndice e anexo. Qual é a diferença entre apêndice e anexo? Referências, vocês sabem, são todas as referências que você usou no texto e você citou. Márcia, li 50 livros, mas citei só 20. Tenho que referenciar quantos? Só 20. Só entra nas referências o que você citou, tá certo? Então, por isso que é importante a citação. E o apêndice, o que é? O apêndice é aquilo que você fez. Lembra do seu órgão, o apêndice faz parte do seu órgão. O apêndice é o que você fez, mas que você achou melhor não colocar dentro do texto. Você colocou à parte. Por exemplo, você fez uma pesquisa empírica, aplicou um questionário e quer colocar o modelo do questionário aí no apêndice. Você, quem fez o questionário, então você coloca lá. Ah, quero colocar um projeto de lei. Foi você que fez o projeto de lei? Não. Então, vai no anexo e não no apêndice, tá certo? Anexo e apêndice também são elementos opcionais, tá? Então, esses dois aqui, ó, vou colocar vermelho. Esses dois aqui, eles são opcionais, certo? As referências são obrigatórias. Ah, coisa importante, o nome é referências, tá? Vai tudo, referência bibliográfica, referência de artigos, referência de imagem, referência de som, referência de vídeo, do que for. Referência, não se divide. Referência bibliográfica, referência legal, nada disso, tá? Referências e acabou. Essa é a nomenclatura correta. Isso tudo aqui, referência, apêndice e anexo, esses 3 itens aqui, tá? Eles são, deixa eu selecionar aqui esses 3 itens, que ele vai tudo. Eles são o que a gente chama de elementos pós-textuais. Lembra, até o sumário são elementos pré-textuais, da introdução à conclusão são elementos textuais e aqui são elementos pós-textuais. Precisa memorizar isso? Não. Mas eu estou te explicando porque faz parte da aula, né? Como eu já trago aqui o suprassumo, o extrato, que é o suco chamado modelo de TCC, já fica muito fácil para você, tá? Deixa eu só tirar aqui essa formatação que não nos cabe, né? Para poder eu ir pro item seguinte, tá bom? Vamos lá. Então, aqui
Terminou o sumário. Sim, nosso sumário, vocês perceberam, é um sumário automático. Então, você nunca, jamais, em tempo algum, você vai mexer aqui. Por que você não vai mexer aqui? Porque aqui é um sumário automático. Ele vai refletir o que está no texto. Então, se o texto está assim, lá também vai estar assim. Então, o que é que a gente faz para atualizar esse sumário quando você começar a escrever os nomes aqui dos capítulos, das partes do texto? Você vai vir aqui também com o botão direito do mouse, do jeito que eu ensinei lá nas listas, e vai clicar aqui em atualizar campo. Se você mudou a descrição, você aperta em índice inteiro. Se é só o número da página, você aperta o número da página. Como aqui eu mexi, ó, se eu botar só as páginas, ele não vai mudar. Então, eu venho e peço para ele atualizar o índice inteiro e ele vai refletir o que está lá no texto. Viram o que aconteceu? Vou fazer de novo para vocês verem. Então, ó, atualizar campo, atualizar índice inteiro. E aí, ó, ele vai tirar essa marmota aqui que eu coloquei na introdução. Certo? Entendido? Se não entendeu, volta o vídeo e faz de novo, tá bom? Então, vamos aqui para a introdução. Eu preciso, dentro lá do nosso cronograma, dentro do nosso planejamento, lembra que você recebeu lá, tá lá no CIGA, planejamento para como você fazer o TCC em 100 dias? Pois muito bem, totalmente possível, totalmente factível você fazer o TCC em 100 dias com tranquilidade, mantendo suas outras atividades. Vamos lá. Eu preciso que você, esta semana, faça a sua introdução. Como você vai fazer a sua introdução? Tem alguns elementos importantes aqui na introdução, certo? Bom, a introdução, o que é? A introdução é a parte inicial do texto da sua monografia, tá certo? Ah, Márcia, mas você não falou que era o resumo? O resumo é o resumo da introdução, mas a conclusão. A introdução é o texto propriamente da sua monografia começando. E aqui na sua introdução, você precisa ter alguns elementos fundamentais e que não podem deixar de constar na introdução. Ou seja, a introdução ela tem um roteiro. Seguindo esse roteiro, você acerta na introdução sem problema. Qual é a primeira parte desse roteiro? A primeira parte, que é a parte inicial do texto, deve conter a delimitação do tema, problema da pesquisa descrito de modo claro e objetivo, certo? Então, a sua introdução precisa necessariamente delimitar o tema e o problema da sua pesquisa. Eu tô achando que esse vídeo tá ficando muito longo, deixa eu ver quanto tempo ele já tá durando. Nossa, mais de 20 minutos. Eu vou parar aqui e gravar uma aula só sobre introdução, tá? Até já já.